Aula 9. Introdução ao turismo. Que bom que você passou nos testes da aula passada e está pronto para iniciar mais uma aula no nosso curso. Fico feliz em vê-lo novamente. Animado para mais uma aula? Espero que esteja, pois hoje vamos dar início à segunda parte do curso. Como já havia dito em nossa primeira aula, o nosso curso foi dividido em duas partes, pois seriam muitos assuntos. Esta é a nossa primeira aula em que falaremos sobre turismo, que assim como hotelaria, vai lhe trazer informações valiosas. Você já sabe como esses conceitos são passados, não é mesmo? Sempre de maneira bem prática e divertida. Lembre-se que todos esses conteúdos ajudarão você a desempenhar suas funções com habilidade e segurança. As férias estão chegando e muita gente está querendo viajar. Muitas não sabem para onde, com quem e nem mesmo como viajarão. Todos querem se divertir, satisfazer suas vontades e curiosidades, conhecer lugares novos e se relacionar com outras pessoas. Acompanhe essa história. Então vocês já resolveram? Querem mesmo ir para o mesmo resort que fomos nas últimas férias? Isso mesmo, querido. Agora Não será necessário, eu mesmo posso fazer isso. É só entrar em contato com o hotel, fazer a reserva, dar uma entrada e comprar as passagens de avião. Realmente isso é possível. Veremos a próxima história. Adorei a viagem, foi tudo perfeito. Tudo como eu imaginei. E o melhor de tudo é que não precisamos nos preocupar com nada. Realmente eles são bons no que fazem. O hotel é excelente. O atendimento, então, fora que já tinha alguém nos esperando no aeroporto. Gostei muito. Você percebeu que os objetivos de cada pessoa que vai viajar são bem diversificados, não é? Veremos a próxima história. Você pode notar nessas histórias que os turistas, quando vão fazer uma viagem, muito bom, mas não temos muito tempo para organizar. Precisamos saber quem gostaria de ir para corrermos atrás do transporte. Você pode notar nessas histórias que os turistas, quando vão fazer uma viagem, podem contratar uma agência para fazer o planejamento. Ou podem ir por conta própria. Acompanhe outro caso. Que bom que ainda proporcionam algum tipo de lazer para nós, caso contrário não sairia de casa. E aí, turma da melhor idade, podemos ir? Podemos sim, já estão todos aqui e estamos ansiosos. Vocês observaram que algumas pessoas realizam as viagens sozinhas, outras aproveitam as férias com a família. Existem aquelas que viajam em grupos para viagens religiosas ou de lazer, e algumas viajam para praticar atividades culturais e desportivas. Saiba que o turismo inclui tanto a viagem para o destino, incluindo o meio de transporte a ser usado, assim como todas as atividades que serão realizadas. Ou seja, todos os serviços e produtos que satisfaçam a necessidade do turista durante a viagem, desde a hospedagem até as programações. Saiba agora os assuntos que serão abordados nesta aula. Você aprenderá os tipos de turismo, as formas de organizá-los e a procedência dos turistas. Aprenderá também os tipos de turismo quanto à demanda turística e os meios de transporte utilizados pelos turistas. Isso mesmo, o turismo ou viagem de turismo é analisado sob vários aspectos e realizado de diversas formas. É exatamente o que aprenderemos hoje. Então, sem mais demora, vamos começar. Primeira parte. Tipos de turismo. Saiba que os tipos de turismo se diferem de acordo com o motivo ou o objetivo da viagem. O turismo pode ser convencional ou o turismo de férias, que é realmente o mais comum, não é mesmo? Eles variam de acordo com as necessidades de cada um. Ele pode ser realizado por prazer, para descansar, para recreação, lazer ou educação, ou seja, os destinos são inúmeros e variam entre sol, praia, podem estar ligados à cultura e destinos como cidades históricas. O turismo especializado é direcionado à aventura, emoção ou com interesse científico, estudos ou pesquisas.
Os destinos podem ser lugares montanhosos, de rios e referentes à fauna e flora. Já o turismo de interesse comum pode ser religioso, filosófico e profissional. Isso quer dizer que os destinos escolhidos são congressos, convenções e afinidades religiosas. Fique atento às explicações, pois posso pegar você de surpresa para realizar um exercício ou mesmo um teste que valerá ponto. Que tal fazermos um agora mesmo? Preparado? Será simples. Com base nesta afirmativa, responda sim ou não. Que tal fazermos um agora mesmo? Preparado? Será simples. Com base nesta afirmativa, responda sim ou não. Muito bem, começarei a falar sobre o turismo cultural. Esse é praticado geralmente por professores, estudiosos, pesquisadores e cientistas que estão sempre em busca de novos conhecimentos e querem aprofundar-se na experiência cultural. Temos também o turismo religioso, cuja motivação para que ocorra o deslocamento é a fé, a esperança e a caridade. Portanto, esse segmento está sempre ligado ao calendário religioso de peregrinações, romarias ou mesmo visita a igrejas. Hora de testar seu conhecimento. Faça com atenção, pois está valendo ponto. Complete as frases abaixo com as palavras que estão nos parênteses. Hora de testar seu conhecimento. Faça com atenção, pois está valendo ponto. Complete as frases abaixo com as palavras que estão nos parênteses. Existe também o turismo de incentivo, que é muito usado por empresas com o objetivo de motivar os seus funcionários. Quanto ao turismo de eventos, o que leva os turistas ao deslocamento é o interesse de participar de palestras, congressos, simpósios, feiras, festivais. Outro tipo é o turismo de negócio, no qual empresários se deslocam bastante para atender clientes, participar de reuniões, fazer pesquisas de mercado para buscar novos empreendimentos e para a expansão de seus investimentos. Muito bem, reservei mais um tempinho para avaliar seu desempenho. Faça a correspondência. No turismo de lazer, as pessoas procuram algo que lhes dê prazer, ou pode ser para recreação, pode ser um fim de semana, um feriado ou férias. O turismo desportivo é o deslocamento das pessoas motivadas pelos eventos esportivos fora do local de sua residência. Saúde, que pode ser curativo ou de prevenção da saúde, pois existem lugares ideais com águas medicinais e clima propício. De acordo com o conteúdo, escolha o tipo de turismo ao qual me refiro. Muito bem, vimos alguns tipos de turismo, mas existe uma variedade ainda maior. Você poderá encontrá-los em sua apostila. Neste jogo, para verificar se você entendeu o conteúdo que acabei de passar, vamos realizar um exercício. Como vimos até aqui, existem vários motivos que levam o turista a viajar. Neste jogo, você terá que associar a imagem dos viajantes ao tipo de turismo correspondente. Será bem simples, pode acreditar.
Bem, pelo que pude perceber, você entendeu perfeitamente o conteúdo. Vamos agora prosseguir com a aula. Segunda parte. Isso significa que existe mais de uma maneira de organizar uma viagem. Primeiramente, vou lhe explicar a forma individual. Entenda que quando digo individual, não estou me referindo à quantidade de pessoas que farão a viagem. Esse termo é usado quando o planejamento de toda a viagem é feito por uma pessoa, mas pode participar dessa viagem um grupo de pessoas que possuam laços familiares ou mesmo um grupo de amigos. Essa pessoa fica responsável por todas as providências a serem tomadas, e olhe que não são poucas. Fará a reserva da hospedagem, a compra das passagens, dependendo do meio de transporte a ser usado. Enfim, vai elaborar toda a programação, inclusive fazer o levantamento dos custos e as formas de pagamento. O turismo realizado dessa forma pode ser realizado em automóveis particulares ou não, transportes coletivos ou fretados, aviões, navios e trens, entre outros. Nesse caso, as agências de viagem podem atuar, mas apenas como vendedoras de passagens e reservas das hospedagens, isto é, se o turista contratar seus serviços. Que tal fixarmos esse conceito? Assinale quais são as providências tomadas pelo responsável para realizar a viagem. Todas as alternativas estão corretas. No turismo individual, as atividades exercidas pelo responsável vão desde o planejamento até a execução. Outra maneira de planejar o turismo é conhecida como turismo organizado. Usa-se essa nomenclatura porque corresponde às atividades turísticas que são planejadas, programadas e elaboradas por uma agência de viagem, ou mesmo por associações ou instituições que envolvam um grupo de pessoas. Os responsáveis, no caso, exercem atividades que vão desde o planejamento até a execução da viagem, ou seja, cuidarão da reserva, dos meios de transporte, gastos e formas de pagamento. Ótimo! Você está acompanhando a aula? Vamos realizar um exercício que irá ajudá-lo a fixar o conteúdo. Como já vimos, o turismo organizado é planejado por uma agência de viagem. Bem, existe mais uma maneira ainda, que é chamada de turismo social, cujo objetivo é promover diversão, lazer e cultura às classes menos favorecidas economicamente. Entre elas estão os jovens, os idosos e os deficientes. Esse tipo de turismo é subsidiado com os recursos do Estado, sendo que a intenção não é o lucro. Muito bom! Agora que já conhecemos algumas formas de organizar uma viagem, vamos fazer um teste. Faça com muita atenção, pois está valendo ponto. Você irá rever imagens de algumas histórias vistas no início da aula e, com o conteúdo que acaba de aprender, quero que relacione estas imagens à forma de organização destas viagens. É com você. Acompanhe agora o próximo assunto. Terceira parte. Procedência dos viajantes. Pela procedência do turista, consideramos se o turismo é nacional ou internacional. Vou explicar melhor. O turista nacional é a pessoa que reside no país e que se desloca dentro do mesmo para lugares distantes de sua residência por mais de 24 horas.
realizando pelo menos uma pernoite. Ele está fazendo um turismo dentro do próprio país, portanto não tem dificuldades com o idioma. Está acostumado com os usos e costumes e também não sente problemas com a moeda nem com as mudanças políticas. Já o turista internacional é a pessoa que, independente de sua nacionalidade, desloca-se para outro país por diferentes motivos e objetivos. Desde que sua visita seja por um período inferior a 1 ano. Nesse tipo de viagem, o turista tem que obedecer a alguns requisitos migratórios que dependerão do país. Muitos encontram dificuldade no idioma, nos costumes e também sentem problemas ao lidar com a moeda devido à conversão monetária, além de sentirem as mudanças políticas. Muito bem, você acabou de aprender mais um assunto muito interessante. Antes de prosseguirmos, vamos fixar o conteúdo. Na verdade, será um teste e valerá ponto. Fique atento e responda com atenção. Fico feliz por ter assimilado o conteúdo. Estas são exatamente as características de cada turista. Veremos agora algumas ofertas proporcionadas ao turista. Quando digo formas de turismo, estou me referindo ao turismo receptivo e ao turismo emissivo. Conheça cada um deles. Sempre que vamos viajar, procuramos um lugar com infraestrutura e atrativos que nos convençam e que superem nossas expectativas. É exatamente o que deve fazer o turismo receptivo, estar sempre pronto a receber esses turistas e atender suas necessidades e desejos. As ofertas turísticas são os atrativos naturais, históricos, serviços e a organização oferecida ao turista. O turismo receptivo planeja passeios pela cidade, parques, organiza os locais de compra e shows, entre outros. Deu para entender? Resumindo, turismo receptivo, como o próprio nome já diz, é receber os turistas tentando satisfazer suas necessidades. Quanto ao turismo emissivo, ele não irá receber, mas sim enviar o turista para fora do local onde reside. Procurando atender os desejos do turista no local que será o destino de sua viagem, garantindo sua satisfação. Muito bem, com certeza você acompanhou a explicação. Então vamos realizar um teste? É com você. Em sua tela você pode encontrar algumas afirmações. Quero que me diga a que turismo elas se referem. Quarta parte. Demanda turística. Entende-se por demanda turística o número de turistas que viajam para aproveitar as comodidades turísticas em locais diferentes de sua residência ou de seu trabalho. Essa demanda, ou seja, os turistas, ao escolherem determinados locais, são influenciados por fatores como preços, serviços oferecidos e locais de preferência. Quem não quer produtos de qualidade por preços menores? Quanto aos locais de preferência, eles variam de acordo com a época, ou seja, no verão, a procura é grande pelos parques aquáticos. Vale lembrar que as ofertas são inúmeras para esses lugares muito procurados. O turista pode escolher o pacote turístico que mais lhe atrai, com opções em relação ao preço, aos serviços oferecidos, de acordo com o local escolhido.
Concluindo, as ofertas têm que atrair a demanda, ou seja, os turistas. Então vamos lá, vou lhe dar um exemplo. Acompanhe essa história. Então, crianças, as férias de julho já estão chegando. Vocês já decidiram para onde querem ir? Eu quero ir pra Disney. A maioria das minhas amigas também vai. Que Disney o quê? Bariloche nesta época está bombando. Toda a galera tá indo pra lá. Além de aprender a esquiar, tem muita agitação, shows e até balada. Precisamos entrar num acordo. Bem, vou procurar uma agência, ver alguns pacotes turísticos, depois voltamos a conversar. Essa história reproduz exatamente o turismo que vou lhe explicar agora. Isso mesmo, o turismo de massa. Conheça agora as suas características. Esse turismo refere-se às viagens e aos roteiros mais procurados e visitados por milhares de pessoas. Lembrando que esses roteiros mudam de acordo com a sazonalidade, ou seja, a época, como vimos ainda há pouco. Para realizar essas viagens, o turista utiliza os serviços de uma agência de viagem atrás dos pacotes turísticos, que atraem os turistas, pois oferecem serviços completos para a satisfação dos mesmos. Desta maneira, a procura aumenta e os pacotes se tornam mais econômicos. É exatamente o que acontece com o turismo de massa. Acredito que tenha entendido perfeitamente o que é turismo de massa. Muito bem, agora que você já sabe o que é turismo de massa, vou lhe falar o que é turismo de minoria. O nome já diz tudo, não é mesmo? Completamente o oposto do turismo de massa. O turismo de minoria se refere às viagens efetuadas para locais pouco procurados, ou seja, destinação turística que poucos querem. Você quer um exemplo? Está bem. Com certeza, um grupo bem reduzido visitaria um mosteiro tibetano, ou mesmo uma fazenda histórica de café, não é? É uma questão de interesse cultural ou pela originalidade. Como já dissemos anteriormente, o turista procura superar suas expectativas. Então, cada um procura o que vai lhe dar prazer, seja pelo turismo de lazer, cultural, desportivo, entre outros. Agora que já lhe expliquei o conteúdo, vamos avaliar seu aprendizado. Será um teste bem simples, mas valerá ponto. Você percebeu que as frases não estão completas? Você só tem que clicar e arrastar as palavras que estão entre parênteses para o campo adequado. Legal! Até agora vimos quais os tipos de turismo e como organizá-lo. Que tal verificarmos os meios de transporte utilizados? Vamos lá! Quinta parte. Meio de transporte. Antes de iniciar, é necessário você saber que turismo e transporte são atividades inseparáveis. Sabemos que os principais meios de transporte são o transporte rodoviário, que pode ser realizado por automóveis e ônibus, o transporte ferroviário, o aéreo e o marítimo. A escolha do meio de transporte que levará o turista ao seu destino vai depender de alguns fatores que variam de acordo com a necessidade do turista. Você prestou atenção no que eu disse? Então responda sim ou não. Não, pois como vimos, há também o transporte ferroviário e o marítimo. A escolha do meio de transporte vai depender da distância que irá percorrer, do tempo, se quer conforto ou está preocupado com a segurança e o preço, ou seja, quanto você quer ou pode gastar. Uma coisa é certa, o turista deve ser levado ao seu destino de forma segura e é muito importante ter garantias quanto à qualidade dos serviços.
vou falar um pouco a respeito dos meios de transporte. Bem, saiba que o transporte aéreo lidera as viagens feitas a longa e média distância. O automóvel particular domina as viagens mais curtas e é o meio de transporte mais comum. Quanto ao transporte ferroviário, ele já foi muito usado no passado. Hoje cumpre um papel mais limitado no Brasil, mas é muito usado na Europa. Outro meio muito usado também é o ônibus, oportuno para as comunidades que não possuem carros e geralmente as passagens são mais baratas. O meio de transporte que está se tornando bem comum são os navios para os cruzeiros. Já existem vários roteiros diferentes e a procura é significativa. É importante que você saiba que quando planejamos uma viagem, ela pode ser realizada por mais de um meio de transporte. Isso mesmo, podemos ir para um determinado lugar de navio e voltar de avião, ou ir de avião e voltar de ônibus. Muito bem, nesta aula você viu vários assuntos, mas agora quero que coloque em prática. Que tal viajar um pouco? Isso mesmo, viajar. Agora você terá a oportunidade de mostrar que você realmente aprendeu o conteúdo fazendo uma viagem. Essa viagem pode ou não ser realizada, vai depender de você. Farei uma brincadeira na qual você sairá da origem e terá que chegar ao destino. Não se preocupe. Abaixo do caminho que você vai percorrer, existem as possíveis respostas. Só uma está correta. Se acertar, automaticamente andará uma casa, mas se você errar, não terá dicas ou outra chance, permanecendo na mesma casa. Por isso eu insisto, fique atento para conseguir chegar ao seu destino. Preparado? Prossiga para iniciar. É com você. Boa viagem! Os tipos de turismo podem variar de acordo com os objetivos da viagem. Esse tipo de turismo é praticado geralmente por professores, pesquisadores e cientistas que estão buscando novos conhecimentos. A motivação para que ocorra o deslocamento deste turista é a fé, a esperança. Turismo muito usado pelas empresas com o objetivo. Empresários se deslocam para participar de reuniões, visitarem clientes ou mesmo para... O interesse do turista é participar de palestras, congressos. O deslocamento deste turista é motivado por eventos esportivos fora do local de sua residência. O objetivo deste turismo é de cura ou preventivo da saúde. Este termo é usado quando uma pessoa planeja, organiza e é o planejamento efetuado por uma agência de viagens que se responde. Turismo cujo objetivo é promover lazer, cultura às classes menos favorecidas, é a pessoa que reside no país e que se desloca dentro do mesmo a lugares distantes de sua residência por mais. Este turista tem que obedecer a alguns requisitos migratórios, encontra dificuldade no idioma, nos costumes e na transição. Esse tipo de turismo está sempre pronto a receber e atender às necessidades, proporcionar lazer ao turista fora do local onde reside, procurando satisfazer. Esse tipo de turismo refere-se às viagens e roteiros mais procurados pelos turistas. Neste tipo de turismo, o turista utiliza os serviços de uma agência com interesse nos pacotes turísticos. Quando as viagens são realizadas para locais pouco procurados por uma questão de... A escolha do transporte que levará o turista ao seu destino vai depender de alguns fatores. São eles: um meio de transporte que lidera as viagens feitas a longa e... Espero que tenha se saído bem e tenha conseguido realizar sua viagem. Caso você sinta necessidade, refaça a aula. Bem, chegamos ao final de mais uma aula, mas não fique triste porque o curso não acabou e teremos outros encontros. Antes de encerrarmos, vamos rememorar o que aprendemos hoje. Logo de início, você conheceu os vários tipos de turismo e que eles variam de acordo com as motivações e objetivos do turista. Em seguida, ensinei a você que existem 3 formas de organizar uma viagem, ou seja, como viajaremos e quem fará o planejamento. Pode verificar que existem o turismo individual, o organizado e o social. Aprendeu que os turistas são classificados quanto à sua procedência e que o turismo pode ser nacional e internacional. Conheceu as formas de turismo: receptivo, que está sempre pronto a receber os turistas e satisfazer suas necessidades, e
emissivo, que irá atender às necessidades e desejos do turista no local que será o destino de sua viagem para garantir sua satisfação. Com certeza você já sabe reconhecer o turismo de massa e o de minoria. Por último, falamos sobre os meios de transporte e que a escolha do turista pelo mesmo dependerá dos fatores: distância e tempo, conforto, segurança e preço. O conteúdo que lhe foi passado é realmente muito importante e lhe foi passado de uma maneira bem divertida, não é mesmo? Tenho certeza de que você sairá apto para o desempenho de sua função. Devo lembrá-lo que sua apostila é fundamental para o seu aprendizado. Nela você poderá encontrar respostas às suas possíveis dúvidas. Tenha-a sempre em mãos, pois é parte integrante do seu curso. Quanto ao seu aproveitamento, você pode verificar agora e anotar em sua apostila, pois lá você encontrará o lugar adequado. Fico por aqui, mas temos mais alguns encontros. Até a próxima aula!